Tudo começou com o problema de não saber dizer não e abraçar tudo que pedem para eu fazer. Eu aprendi muito, mas eu me sobrecarreguei e no final, o que eu ganhei com isso? Eu sou a Sudoleng e você está no SD Talks. Esse é o nosso encontro semanal, um papo entre amigas que vai muito além de estilo e acessórios. Aqui a gente fala de vida real, de empreender e eu abro o meu universo de histórias com você. Saber muito é ter repertório, mas fazer tudo ao mesmo tempo é um caos. Então assim, a gente aprende que às vezes a gente quer fazer tanta coisa. Bom, no meu caso as coisas começaram na infância, né? Porque desde criança meus pais sempre foram ocupados de trabalhar e não ter muito tempo pra gente. Então a gente foi meio que criado pela minha avó, eu e meu irmão, né? Então muitas vezes assim eu tive que aprender a me virar sozinha. Então quando eu pedia ajuda ou queria saber alguma coisa, meus pais estavam ocupados e falavam, depois eu vejo, ou vai pedir para outra pessoa, ou aprenda, né? Pergunta pra professora e não sei o quê. Então assim, eu tive que desde criança saber me virar. Isso fez com que eu ativasse a minha curiosidade e também essa minha busca por saber fazer as coisas. Então é algo que desde criança eu venho trazendo comigo. E o problema é que conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que isso de certa forma tem um lado bom e um lado ruim. Porque as pessoas veem em você uma forma de te usar. Porque elas veem em você um benefício. Ah, ela sabe fazer. Aí ela vai falar que pode fazer. Então assim, isso eu vi que muitas vezes que eu comecei a trabalhar, as empresas, nos lugares, colegas de trabalho, ou até mesmo gestores, eles viam que eu tinha essa capacidade de buscar, de fazer, de aprender, e isso sobrecarregou muito. Então assim, por eu não saber falar não, isso de certa forma foi um erro, porque eu pegava e fazia tudo. Por um lado eu aprendi muita coisa, sim, mas por outro isso me prejudicou bastante. E muitas vezes eu percebi que assim, hoje que trabalhando por conta, eu tenho uma dificuldade em precificar o meu trabalho. Durante muito tempo eu tive essa dificuldade de precificar. E até mesmo as pessoas levarem a sério. Porque assim, elas falam, ai, mas você sabe fazer tanta coisa, se eu pedir pra ela, ela vai fazer. Quando eu passei a me impor mais, a falar, olha, isso tem um custo, isso vai ser tanto, meu trabalho custa isso, as pessoas começaram a achar ruim. Então, assim, a gente vê que daí você sabe quem é que tá usando você como utilidade e quem realmente sabe valorizar seu trabalho. Porque quando eu também tava fazendo muito conteúdo nas minhas redes sociais um tempo atrás, de passar muitas dicas de consultoria de imagem, de estilo, de forma gratuita. Ah, recebi uma mensagenzinha lá no Insta, vou responder. Ah, eu não sei o que, vou responder. Cara, daí eu falei, tá, mas essas pessoas querem as dicas, mas elas não querem pagar pelo meu serviço. Então, assim, quando eu comecei a falar, não, você quer passar por uma consultoria? O meu serviço é esse valor. Ah, você quer? Então tem um custo. As pessoas começaram a não gostar. Falaram, tá, mas você sabe fazer, por que você não pode? Eu falei, é o meu trabalho. Então, assim, por um lado, foi muito bom ter aprendido muitas coisas, de ter tido essa gana de curiosidade, de sempre pegar e fazer, ser mão na massa. Porém, as pessoas passam a abusar muito de você nessa questão de ela sabe fazer e ela não fala não, ela vai fazer. Ah, ela é boazinha. Comecei a cortar isso durante um tempo, só que essa questão de saber fazer muita coisa é minha, né? Que até hoje, assim, eu pego e vou atrás e faço. Só que quando eu vejo que as pessoas querem de mão beijada, eu tive que aprender na marra a me impor e a começar a dizer não. E isso foi uma das coisas bem difíceis que eu tive que começar a fazer e... Inclusive eu tratei isso na terapia, porque de certa forma o excesso de coisas, o excesso de saber fazer muito, as pessoas começarem a usar essa sua habilidade me causou alguns transtornos e fui parar na terapia. Então assim, eu tive que aprender na terapia a aprender a dizer não. O segundo seria o custo invisível do controle, né? Saber fazer tudo impede você de aceitar ajuda. O acúmulo veio por necessidade ou por desejo de controle. E isso aqui é uma verdade, porque muitas vezes por eu saber fazer as coisas, eu vejo que as pessoas, cada uma tem uma forma diferente de fazer as coisas. O seu tempo, o seu limite, e eu sempre tive essa dificuldade. Quando eu via que a pessoa era enrolada, que a pessoa ia demorar, que não sabia pesquisar, só que assim, o problema de você pegar e fazer tudo é que a pessoa nunca vai, assim, ter aquela curiosidade que eu tive, assim, aquela coisa de como que eu faço para pesquisar? Saber se perguntar, como que eu faço para fazer isso? Como que eu pesquiso? Onde que eu busco a resposta? Então, o ruim, às vezes, de você pegar e fazer tudo, principalmente na época da escola, eu lembro que o povo adorava fazer trabalho comigo. Por quê?
Porque eu ia pesquisar, porque eu ia pegar uma Barça, porque eu sou da época da Barça. Eu ia ler a Barça, eu ia pesquisar, e eu ia... isso aqui tá naquela Barça, isso tá não sei o que, isso dá pra pesquisar. Na faculdade também, assim, as pessoas falam, a Su vai pesquisar e não sei o que. Porque eu sempre tive essa facilidade de curiosidade também, de saber como que eu posso fazer essa pesquisa, como que eu vou... Só que isso é treinado, né? Isso é treinado porque desde criança eu sempre tive essa curiosidade de ir atrás das respostas, de ir pesquisar, de ir perguntar. Eu sempre fui a pessoa dos porquês. Por isso que o Talks virou o Talks, porque eu sentia a necessidade de vir aqui sentar e falar. Gente, eu preciso falar. E daí... eu falei, gente, durante muito tempo eu fiquei quieta. Eu falei, cara, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho que trazer isso de alguma forma, eu tenho que trazer meus pensamentos. E eu vejo que essa questão de você saber fazer tudo, ou sempre pegar e fazer, faz com que as outras pessoas que estão com você, que deveriam estar fazendo com você, se tornem preguiçosas, que não pensem. E isso eu vejo isso como algo bem ruim, bem negativo, sabe? Então, às vezes, assim, muitas pessoas querem tudo de mão beijada. Eu falo isso até porque quando eu comecei a empreender, eu já falei isso em outros vídeos, muitas pessoas falaram, nossa, mas como que você conseguiu fornecedor? Como que você faz isso? Nossa, mas você tem planilha? Nossa, não sei o quê. Então, assim, quando eu resolvi ter minha loja, eu já tinha noção de como eu ia ter que me virar sozinha para fazer as coisas acontecerem. Claro que eu tenho a ajuda do Rô, mas assim, fornecedor eu tive que ir atrás. Como montar conteúdo, como mexer com determinada rede social, como precificar, montar uma planilha financeira, como... Gente, são inúmeros tópicos. E daí eu vi que muitas pessoas começaram a fazer lojas, abrir seus próprios negócios, principalmente pessoas próximas a mim, e queriam tudo de mão beijada. Mas me passe seu fornecedor. Mas me passe sua planilha. Mas eu não sei fazer. Como que eu faço? Falei, não vou passar isso. Não sei fazer isso. Falei, não, procura no Google. Porque assim, tudo que eu tive que me virar pra fazer, inclusive abrir MEI, saber onde pagar, onde me virar pra fazer as coisas, eu tive que ir atrás. Sabe, hoje em dia eu respondo de boca cheia. Eu falo, não vou te passar. Até porque tem pessoas que eu realmente não pretendo ajudar. E sendo bem, não é nem ser egoísta, gente, é ter bom senso, porque tem pessoas que a gente sabe que merecem ajudas, e tem pessoas que eu falo, não, essa pessoa eu sei que é meio que abusiva no sentido de querer tudo de mão beijada. É muito fácil você chegar, ver tudo pronto e falar, agora eu quero pra mim. Eu não caio mais nessa não. Isso acontece muitas vezes com pessoas que são próximas a gente, que conhece, e acho que tem controle sobre o que você faz, entende? Sobre você. Então, isso foi algo que eu comecei a me impor, e daí eu vi que a pessoa, realmente eu estava sendo mais utilitária do que realmente uma pessoa amiga que ela queria aprender. Porque se a pessoa quer aprender, é uma coisa. Você querer tudo pronto, é diferente. Aqui entra o tópico que eu gosto bastante, que é a curiosidade estratégica. Então, use suas várias habilidades, edição, moda, oratório, seja o que for, para criar uma autoridade única e não apenas uma lista de tarefas. Então, assim, aqui, o bom de você aprender muitas coisas é que você é autoridade naquilo, você acaba se tornando, porque você aprendeu sobre o assunto, colocou em prática, testou, viu que funcionou pra você, e você sabe fazer. Então, hoje em dia, eu vejo que, de certa forma, assim, saber fazer várias coisas, eu vejo como um ponto positivo, né? Porque muitas vezes eu não preciso esperar outra pessoa fazer pra mim, eu vou e pego. Agora, realmente, tem coisas que eu não consigo, eu preciso ter uma outra pessoa pra fazer. Aí eu preciso contratar, eu preciso pedir ajuda, enfim, é diferente. Mas quando você não pode investir, ou você aprender a fazer as coisas sozinha, a saber várias coisas, isso vai te facilitar muito. Eu tenho formação em administração, então a parte financeira eu sei administrar. Eu tenho a questão da fotografia, do audiovisual, edição, foto, vídeo, sei fazer. Então, assim, se você sabe fazer algo, aproveite e use isso da melhor maneira possível, sabe? Então, realmente coloque a tua criatividade, porque essa curiosidade vai te ajudar mais ainda a conhecer e testar mais coisas. E você sabendo fazer várias coisas, você começa a criar a tua própria identidade, dependendo do que você for fazer. Então, eu acho maravilhoso quando você tem vários conhecimentos. A pessoa se torna interessante quando ela sabe um pouco de tudo, quando ela consegue falar sobre vários assuntos, porque parece que a pessoa realmente está por dentro das coisas e sabe o que tá falando, sabe onde pesquisar. É uma pessoa que você pode aprender muito junto, mas não abuse, sabe, do conhecimento e da boa vontade, às vezes, daquela pessoa, porque eu sei que tem gente que se aproveita disso. Mas aqui eu já entro no outro tópico que
você saber muito pode ser um pouco perigoso, né? Então, saber de tudo um pouco é bom, mas a excelência em uma área específica é o que vai trazer o verdadeiro retorno. Então, às vezes, você pode saber de vários assuntos, mas você tem que pegar de todos esses assuntos, qual ali que você vai se dedicar, focar mais, porque daí você vai conseguir realmente extrair mais desse assunto, a se tornar mais especialista dentro daquilo ali, porque daí, quando você sabe fazer muita coisa, sabe de muita coisa, às vezes pode ser ruim, tem um lado ruim, tudo tem um lado bom e um lado negativo, e aqui também entra essa questão, porque às vezes é necessário você realmente pegar, tá, disso tudo aqui, o que eu posso pegar e realmente focar como principal, qual que é a sua função principal, o teu conhecimento, o que você vai fazer ali, que vai ser o primeiro da lista. E os outros vêm como complemento. Então, assim, isso é bem legal de você pegar e pensar e analisar, porque é um diferencial nas tuas habilidades. E aqui também entra algo que eu sei que algumas pessoas não gostam, que é o aprender a aprender, né? O filtro é a maior habilidade da nossa geração. Então, não aprenda tudo, aprenda o que é estratégico para o seu próximo nível. Que nem eu falei, às vezes a gente sabe muita coisa. Hoje em dia, a gente parece que é cobrado de saber tudo de tudo. Mas, às vezes, é realmente necessário aprender o que você realmente precisa. Claro que nunca é demais você saber um pouco sobre outras coisas, como eu falei, é maravilhoso. Mas, às vezes, o excesso pode te atrapalhar. Por isso que eu falo, pegue e foque em algo. Esse pra mim é o mais difícil, é desaprender a ser multitarefa. Porque o nosso cérebro, que é milênio, né, a gente sofre com o foco único. Mas é ele que traz o resultado real. Então treine pra fazer uma coisa por vez. E isso é algo muito difícil pra mim, porque como eu falei, né, desde pequena eu sempre tive essa curiosidade de saber muitas coisas e aprender a fazer muitas coisas por conta, sozinha, e me virar. Então, às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu já quero fazer outra. E não sei o quê. E no fim, você se perde. Eu consigo até que administrar um pouco melhor isso, mas eu sei que muitas pessoas às vezes se perdem. Então, assim, foque em algo por vez. Tipo, pegue uma coisa e realmente faça aquilo lá primeiro. Depois você foca em outra coisa. Porque isso também pode atrapalhar e o que você tiver que fazer acaba não saindo perfeito ou bom, porque você tá aqui, mas pensando naquele outro. Então, assim, foque uma vez, por vez, em uma coisa só. E aqui a gente vai falar um pouco, principalmente para quem trabalha em casa, que é o cenário de autoridade versus o escritório dos sonhos. Primeiro passo, não espere o cenário de cinema para começar a falar ou fazer as tuas coisas. A autoridade vem da sua postura e não do seu cenário, né? Então, aqui, principalmente para quem trabalha em casa ou está começando a fazer conteúdos para a internet ou precisa realmente falar sobre o seu trabalho no digital. Infelizmente, hoje em dia não tem como fugir, porque a gente depende muito do digital, então a gente acaba tendo que gravar vídeos, fazer fotos, fazer conteúdos e... Como, assim, que nem eu falei, eu aprendi muita coisa sozinha, e eu sei que muitas vezes tem coisas que você não vai saber fazer sozinha, né? Eu tenho essa facilidade com fotografia, vídeo, audiovisual, porque eu estudei também isso, é uma coisa que sempre tive interesse. Então eu faço tudo, essa parte de foto, vídeo, eu faço sozinha, ou o Rô me ajuda, inclusive tô com iluminação, eu tenho alguns materiais que eu investi também pra ter. Normalmente os conteúdos de podcast eu gravo no mesmo cenário aqui de guitarra, às vezes o Talks eu gravo no meu quarto também, com as roupas de fundo, mas não tem assim, tipo, preciso ter um cenário perfeito e maravilhoso. Não, às vezes uma mesa, uma plantinha, um livro, uma prateleira, uma parede mais clean, tá ótimo para você começar. O importante é você realmente trazer o que você precisa trazer. Conforme o tempo vai passando, você investe. Agora, se você não tem noção de como fazer tudo isso, aí invista em alguém que pode te ajudar. E aqui aquele tópico tenso, né? A barreira da comparação, assim, eu sempre falo, para de se comparar. Pare de comparar o seu começo com o estágio avançado de quem já tem uma equipe ou já está num patamar totalmente diferente. O seu capítulo número 1, ele precisa acontecer para o seu capítulo 20 existir. Então, assim, não busque por perfeição técnica, perfeição de tudo já no primeiro. Porque não adianta você ter um negócio
tão perfeito de tudo, mas o teu conteúdo ainda não tá relevante para tudo aquilo ali, entende? Então, às vezes, assim, você precisa focar em você, no teu conhecimento, no que você precisa, nas coisas que você precisa fazer. O restante vem depois. Quando eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube, eu lembro que eu não tinha um cenário lindo, maravilhoso. Eu comecei a fazer como deu, eu não tinha microfone, eu falava super baixo. Eu não conseguia olhar pra câmera, eu falava, tipo, meio que baixando a cabeça, olhando mais pro lado, eu não conseguia. Hoje eu já fico, e eram vídeos de 5 minutos no máximo. Hoje eu paro, sento aqui, eu fico falando vídeo de 20 minutos, 30, 40 minutos. Então hoje em dia já é muito mais fácil. Porém, eu tive que começar naqueles lá que eram horríveis, mas que eu tive coragem de fazer, pra poder chegar e tá nesse aqui, que é o vídeo, sei lá quantos que eu já fiz, pra me sentir mais à vontade. Só que hoje eu já consigo trazer mais conteúdo, eu consigo trazer mais conhecimento, eu consigo sentar aqui e falar. Às vezes eu tenho alguns tópicos, um roteiro pra não me perder, claro que isso a gente sempre vai ter pra não se perder, mas eu olho ali a palavra, eu já sei o que eu preciso falar aqui, sabe? Pra mim é mais fácil, só que eu tive que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, que eram horríveis, pra poder realmente começar, pra ter esses mais atuais do jeito que estão hoje. E às vezes a gente fica tão preocupado com algumas coisas que são bobas no começo, que você vai ver que alguém menos preparado que você tá ocupando um lugar que era pra ser seu, enquanto você tá se preocupando com coisas ali bobas. Então pegue e faça como dá pra fazer. E o último, delegar. Gente, essa parte é muito difícil pra mim até hoje. A gente que aprendeu a fazer tudo sozinha, tudo por conta, tudo na raça e nunca pediu ajuda, a gente tem essa dificuldade de poder pedir ajuda, de poder mandar outra pessoa fazer, mas é necessário às vezes, porque a gente pegar e abraçar todas as causas e tudo que ao mesmo tempo, que nem eu falei, assim, tem que parar de ser multitarefa, porque às vezes é necessário você realmente começar a pedir ajuda. Então, assim, é necessário às vezes pedir ajuda, é necessário reconhecer. Eu vejo que eu preciso de ajuda para algumas coisas, mas eu ainda não consigo delegar algumas atividades. Tem coisas que realmente eu preciso eu fazer, outras realmente porque eu ainda não posso pagar ou investir em outra pessoa, né? Daí eu realmente ainda mantenho comigo. Mas tem coisas que às vezes eu falo, eu precisaria de ajuda. Eu fui aprendendo um pouco isso na minha terapia. Quando eu fiz terapia, que eu tive que aprender a falar não também, a dizer não, a me impor mais, foi uma das coisas que eu também tive que aprender a realmente repassar tarefas, tipo, pera, isso é pra mim? Não, isso não é meu, isso é pra aquela pessoa. Então, assim, é algo que demora, é algo que a gente que sempre abraçou várias causas e várias coisas ao mesmo tempo, quando tem que começar a desapegar, a gente realmente tem muita dificuldade. Então, isso é algo que pra mim ainda é algo que eu venho trabalhando, porque é difícil. Em alguns casos, em algumas situações, eu realmente já desapeguei. Eu falo, não, isso não me pertence, isso é daquela pessoa, ela que vai fazer, aquilo não é meu, eu não vou resolver, sabe? E conforme eu fui fazendo isso, eu fui sentindo esse alívio, mas ainda tem algumas coisas, algumas questões que eu realmente ainda preciso melhorar, mudar pra passar essa etapa. Mas assim, eu quis compartilhar um pouquinho hoje desse vídeo, desse conteúdo aqui com vocês, porque é algo que eu lembro que eu já tinha feito um vídeo anteriormente aqui, bem no começo do canal, mas eu já ocultei esse vídeo porque eu queria trazer uma versão atualizada, e eu até assisti ele, não sei agora quantos minutos que já tá esse vídeo, porque eu tô gravando aqui, mas eu não tive que pausar alguns momentos, então eu já não sei quanto que tá o vídeo completo. Mas eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi bem curtinho, acho que tinha 5, 7 minutos, então assim, eu falei super rápido, fui bem sucinta no conteúdo, mas daquele conteúdo pra hoje eu já mudei um pouco mais meu pensamento, então já tinha coisas que lá, eu falei, já mudei algumas coisas, então hoje eu posso atualizar. E normalmente esse conteúdo cai muito mais para as mulheres do que para os homens. Nós mulheres, a gente às vezes quer abraçar muitas causas, abraçar muitas atividades, tarefas e coisas que às vezes não são nossas, né, de fato, mas a gente acaba pegando para fazer. A gente que sempre cresceu naquela crença de que a mulher tem que dar conta de muitas coisas, né, e eu vejo hoje que isso é algo que ensinaram pra gente, mas que a gente não tem que levar isso pra frente, sabe? Eu acho que é necessário você reconhecer até onde você consegue ir
e fazer, né, os seus limites e saber realmente repassar isso para outras pessoas e pedir ajuda. É um conteúdo que eu, de certa forma, ainda tô, né, trabalhando em mim, em alguns pontos, como eu falei aqui, mas que eu acho que em alguns eu já mudei bastante, mas eu sei que não dá pra ser Mulher Maravilha o tempo todo, né? E então, assim, que nem acho que teve o outro vídeo que eu falei sobre você ver, achar lindo que você ter uma agenda cheia, ter muitas coisas pra fazer hoje em dia é algo que é natural pras pessoas. Eu falo, gente, isso não é normal. Você tem que ter os seus momentos de pausa, tem que ter os seus momentos em que isso é meu, que isso é daquela pessoa, saber repassar, saber delegar, saber dizer não. E muitas vezes a gente é induzido a seguir esse ritmo que a gente vê constantemente frenético nas redes sociais, de que a pessoa, ela só é bem sucedida se ela começa a trabalhar das 5 da manhã até meia-noite e às vezes nem dorme, tá o tempo todo conectado. Gente, isso não é saudável, sabe? Então, por isso que assim, a gente saber tudo, que nem eu fui aprendendo a saber muita coisa desde criança, mas isso de certa forma, por um lado, foi bom, porque eu sempre tive a curiosidade de buscar informação, mas por outro lado isso me sobrecarregou. Então assim, comece a rever se você tem passado por coisas parecidas, porque às vezes é necessário você falar, espera, que tem coisa aqui que não faz parte da minha história, de mim, e tem causas que você tá abraçando que às vezes é de outra pessoa, então perceba. Gente, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Eu anotei alguns tópicos pra trazer aqui, eu acho que tem até mais coisas pra falar, mas acho que pro vídeo de hoje era isso que eu tinha que trazer. Se você ficou até o final, já aproveita e se inscreve no canal, curta o vídeo, comenta aqui se fez sentido pra ti. Se você está me ouvindo pelo Spotify, já aproveita assim, siga o podcast, principalmente avalie ele pra mim, que é importante também. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.